Portal da Vivificação. Pleito ecumênico da verdade. Uma ordem que, através da manifestação de seres espirituais, consagram uma obra de revelação permanente do esquecimento e afastamento do ser humano e da sua intersecção divina. Mensagem pelo Espírito de Abigmael. Bem-vindos mais uma vez todos vós. Bem-vindos todos nós. Bem-vindos todos aqueles que estão presentes tanto quanto nós. Apenas, como sempre, tratamos invisíveis aos nossos olhos carnais. Boa ventura para nós todos no percurso desta obra conjunta, onde a solicitude que está presente entre nós, realiza a sua obra, recebe-nos. Solicitude significa receber de braços abertos. E o intrigante, filhos desta vida, o intrigante sempre está algo para nos receber de braços abertos. E mais intrigante ainda, no interior deste portal de edificação, pleito ecumênico da verdade, a ciência exata da vida, da administração da vida, e principalmente e fundamentalmente da potência e do poder do Pai. E que essa onipresença do poder do Pai, saibam de antemão que é muito intrigante, tão intrigante. Hoje falaremos muito do que é intrigante. Intrigante, que a potência do Pai, de que atinge-nos, este Pai não está a alguma distância. A potência do Pai nos faz realizar estar vivos. Quer dizer que a potência do Pai, de que faz a possibilidade de estar vivos, é total e absolutamente permanente, nos sustentando. Então quer dizer que na embolia da vida, embolia quer dizer um traço a mais de repercussão totalmente diferente, é uma embolia. E na embolia do que é totalmente diferente, significa que quando nascemos nesta vida, todos nós, como encarnados, proeminentemente somos nós que nos sustentamos. E é intrigante também que dentro dessa ciência exata, de que estão encarnados nesta órbita, neste planeta, um dos planetas deste sistema solar, de que regiamente, absolutamente regiamente, tem o seu desígnio, a sua inteligência, e tudo é sustentado para que ele exista. Quer dizer que sem a sustentação disso, seria um caos, ou nem seria, ou implodiria em si mesmo. Quer dizer que se a irradiação do Pai que nos atinge e nos faz realizar a obra de estarmos vivos, e de que toda a obra orgânica esteja viva, e o subsequente da ordem orgânica, e tudo o mais, implica dizer que o Pai é e está, e nos sustenta. Então, é intrigante que poderíamos dizer, se o Pai nos sustenta, que é esta gigantesca aflição desse grande mundo externo. Então o Pai sustenta tudo, o ponto e o contraponto. Então ele sustenta a dualidade. A dualidade neste portal de fundamento que passamos aqui é aquilo que vivifica e aquilo que mortifica. São dois pontos. Então ele sustenta o que mortifica e também sustenta o que vivifica. Então tudo o que reina é e está sob este auspício. Isso é intrigante.
o auspício de até julgarmos isto do verbo julgar. Sempre tratamos do verbo, porque o verbo significa para nós do que nos diferencia de tudo existente neste mundo, o verbo. Então o verbo não está no cão, o verbo não está proferido no cão, nem daquilo que é mais próximo de vós, nem de qualquer inseto. O verbo não está. O verbo é apenas na potência definitiva que faz a vida exatamente como está. E no entrecruzante da vida, no cruzante da vida, nos passos da vida. Isto é intrigante. Intrigante que quando entendemos que nós nos realizamos, que somos o feitio próprio da realização, porque já nascemos, respiramos e agora nós nos sustentamos. Nós nos crescemos, nos adiantamos. Recepcionamos, então, em todos os princípios possíveis de que rapidamente pensamos, sentimos, e tudo o mais que sois. Então, este fundamento que, em primeiríssimo lugar, é o Pai, é como se tivéssemos uma visão fora da carne e víssemos a todas as entradas destas irradiações e víssemos todo o universo interseccionado, como todos os grandes videntes e místicos já viram, e viram a perfeição. Viram a perfeição até na polaridade, viram a perfeição naquilo que vivifica e naquilo que mortifica o que vivifica. Então, sabiamente é permitido tudo, sabiamente é permitido as grandes organizações sombrias e as grandes organizações da luz. Então tem algo muito intrigante. Muito intrigante. Aquilo que é, de que faz deste subsídio, de ter sustentáculo, de tudo que existe, existe, já que recepciona o Pai para existir, existimos através disso. Existe algo que todos precisamos realizar a obra aqui e da grande revelação. Nisto, sabiamente de um conhecimento, além de todas as fronteiras que é possível, de nós mesmos conhecer, é que, quando vivificado, o que vivifica, ele tem a presença da capacidade da retenção do Pai, além daquilo que ele sustenta. Mais um positivo, a mais do que simplesmente sustenta. Então, é como se tivéssemos uma entrada de energia. E essa entrada de energia é simplesmente suficiente para aquele mandato, daquele coeficiente. Mas, e se tiver uma carga a mais? Se tiver uma carga a mais, aquilo que tenha menos vai querer tirar esta carga de algum modo. É disto que tratamos, isto que é o portal da unificação. Mas existe um fundamento. Tudo que é sustentado e possibilitado. Na capacidade disto, de ficar em débito ou ficar em crédito. Então o crédito da potência divina é o que tratamos aqui. Mas precisamos ter uma revelação, a maior de todas, em princípio e fundamento, que não é aplicado quando estamos lá fora, porque não compete, porque tivemos a capacidade, dentro da nossa atenção, daquilo que entendemos, que realizamos por nós, entender que existe algo que se autossustenta ali. Se existe isso, esta capacidade de tornar-nos o que autossustenta, significa que poderíamos, então, nos autossustentar além da morte orgânica, ou além daquilo que vemos para esta terra. Então existe alguma lei máxima, e podemos dizer científica porque ela é exata. Ninguém nesta terra, com raríssimas exceções, a não ser aqueles que têm uma potência mais tão grande que pode ficar invisível e ir para outros campos de vida. Mas é raríssimo, porque precisa de uma potência atômica, mais do que atômica. Então Cristo tinha e tem
Os subsidiários da vida para todos nós que estamos aqui está entre aquilo que temos a mais de potência divina, os temos o débito. O coeficiente disto é que o portal trata, o portal de edificação para todos nós. Se em primeiro lugar, 10ª vez, que é Abigail que está aqui, através deste intermediário, disser para vós que em primeiríssimo lugar é o Pai, já que se tivesse evidência, além da carnal, e visses essa entrada, o que faríeis? Em primeiro lugar é o Pai. Mas somos cegos. Quando estamos cegos, estamos esquecidos disto. E o esquecimento disto fica coletivo. Todos estão. E todos estão cegos para isto. Então criamos um mundo à parte. Um mundo à parte, onde a anestesia que temos desta vida é tão grande que parece que desencarnar não é nada. Parece que até o nascer não é nada. Parece que nada fica nada. Então o milagre desapareceu. É só isto. Então o milagre seria que se tivéssemos o olho do Espírito, veríamos que somos alimentados e sustentados. Sim, nós precisamos de uma matéria mais densa, que são os alimentos e os elementos, para que esta pequena questão orgânica se faça. Como tudo que existe nesta terra, dos pequeniníssimos, ínfimos, aos grandes, precisam do alimento externo. Mas para ter o alimento externo, ir até o alimento externo, precisa ter uma potência que realize para isso. E se sabemos de que se somos onívoros, comemos muitos tipos de alimento, ou de que somos de pouquíssimos alimentos e de que isso nos sustenta, e sabemos que imediatamente que a potência divina nos faz levantar, imediatamente sabemos que somos, que vamos pastar. E de que tudo aquilo que suga o sangue imediatamente, ele sai correndo e vai sugar o sangue. A potência divina realiza a possibilidade daquilo que mais que falta ir e realizar. Então, mais do que temos lá fora, a nossa vida, a vida de todos nós, que nós sabemos muito bem. O traçado é muito maior, meus queridos filhos desta vida, muito maior. Então, aquele que passa só sabe isto é o suficiente. Mas nós não. Mas ele é tão suficiente que ele sabe onde beber água, ele sabe pastar. Ele sabe procriar perfeitamente. É o máximo. Não é o máximo? Então eles estão no máximo daquilo que das entradas divinas para realizar esta obra de seres que pastam, ou que são onívoros, ou que se alimentam de frutas, ou disto ou daquilo, e nós somos tudo. Nós somos capazes de saborear absolutamente tudo, como nenhum animal pode e consegue. Então, quando chegou nesta pátria, nesta orbe, neste planeta, todos nós, e que chegaram vós através da encarnação que estão aqui, isto é um milagre. Não é algo que caiu e está crescendo. Ele vai crescer e vai ter que trabalhar para sustentar seus filhos e outras coisas a mais. Ou desacumular ou acumular. Muitíssimo mais. Se isto não atinge-nos, é porque estamos um pouco em débito desta potência divina que adentra para nós. Mas se a nossa visão fosse do Espírito, já que perdemos esta visão, perdemos a visão do Espírito e temos a visão carnal. Apenas ela. Quando a visão do Espírito vê isto que nós estamos tratando, ele sabe exatamente aonde está entrando e aonde está saindo. Então ele sabe, entre o crédito e o débito, aonde estão nossos furos, que entra e sai demais,
e não retém. Então vou retornando ao que é algo crístico e a retenção máxima. Em tudo é a apoteose. Então, para esta apoteose, vir para esta terra, e estar encarnado nesta terra como qualquer ser encarnado, a confecção disto é dificílima. E para nós estar encarnados é facílima. Num instante, num empuxão, nós já estamos aqui, engatinhando aqui. Então tratamos nisto. O milagre significa a potência divina acumulada. Como este grande mundo é um mundo, como dizer, muito próximo do que significa o grande e absoluto socialismo, como dizem toda a política humana, de que o Estado arrecada tudo, depois dá e divide entre todos os seres. Então, este grande mundo civilizatório, ele arrecada tudo o que sobra. Mas quando ele pode arrecadar o que mais que sobra, ele arrecada. E quando este grande mundo lá fora, o débito é tão gigantesco, para milhares e milhões de seres, no débito disto. Então, o mundo, esse grande civilizatório, ganha de outras formas. E retira de outras formas. É sempre assim. Isto é simples. Mas como já acostumamos, vivemos num estado deste mundo, que ele tira tudo, depois vai dando de pouquinho na boca de cada um. Então nós acostumamos com isso. Porque não é estado político, nem econômico, nem social. É inerente ao que todos vivem e de todos nós que estamos esquecidos disto. Se estivermos acordados, quando nascemos, de que em primeiríssimo lugar é o Pai, a retenção é absoluta, e vamos fazer diferença neste mundo. Não porque vamos ganhar mais neste mundo, ou podemos trocar por isso. Não porque vamos acumular mais do que isso ou daquilo. É porque faremos a diferença. Porque a partir disso temos a visão do Espírito. Então podemos ver as entradas do Pai, que entra em nós e produz esta obra numa velocidade gigantesca. A velocidade é tão gigantesca que é impossível qualquer aparelho humano fotografá-la, notá-la. Então, a ciência exata disto está em outro plano de ciência, mas é ciência. Porque o homem não criou a ciência criou o homem. Quer dizer que a ciência é uma equação. A equação está no fundamento da criação humana. Cada um faz parte de um modo de equação. Uma regência, como tratamos. Então, é a ciência. É a ciência da vida. É a ciência de que faz a vida. É a ciência de que fala-se assim. A ciência vive de equações exatas. De uma equação exata, fez-se a bomba atômica. De uma equação exata, daquilo que tudo podemos conhecer o sangue de todos, teve uma equação do sangue humano. E era sempre aquela equação. Temos uma equação do tamanho do proveniente daquilo que é gerado até que ele possa crescer e estar neste mundo. Senão ele poderia ficar alguns anos lá. Ou poderia ficar alguns dias. Não, é exato. Se não for na exatidão, tem que haver um modo dele que permaneça vivo dentro da ciência de que somos intermediários. Então, a exatidão e a equação de que o portal pode trazer por várias ordens que aqui reinam, de que esta questão absolutamente e totalmente é uma só. Muitas ordens. No fundamento onde a velocidade é maior, todas as ordens ficam uma só. Onde a velocidade é pequena, separa-se as ordens e cada esquina tem uma.
Então, tudo que é discutível neste mundo está fora da equação exata. Então, se temos aqui aquilo que a Big Bang traz para nós, primeiríssimo lugar, o Pai, porque a equação exata parte disto. De outra forma, se esquecidos disto, nós ficamos arrogantes, ficamos donos de nós mesmos, de um modo que nem sabemos o que fazemos com nós, dito por vários seres aqui. O que fazer comigo mesmo? Então recordem disto um pouco agora. De que tamanho, em primeiríssimo lugar, o Pai, ou em primeiríssimo lugar os olhos carnais, que olha a vida carnal, que olha toda a vida externa carnal, e que dá atendimento a isto instantaneamente, como se não houvesse outro caminho. E ficamos contentes com os elixires, dos restos dos elixires disto da vida. Então este é o nosso recado. Vocês poderiam repeti-lo? Não poderiam repeti-lo, como a Big-Mel trouxe. É que tem alguma coisa contrária. Que não define isso como primeiríssimo lugar o Pai. Uma equação exata que é a partir disto. De outra forma, ficamos esquecidos e ficamos um nome, um empréstimo, um trabalho, um acidente, um nefasto, um ódio, ficamos N circunstâncias e somos tomados por aquilo. Temos muitos nomes. Então a equação exata não é discutível. Quando, em primeiríssimo lugar ao Pai, não comportamental, não porque a Big-Mael trouxe, como revelação, temos uma bússola sagrada. Fora disso, nos perdemos sem bússola, por todos os cantos. E depois que estamos perdidos, vamos fazer nossa habitação onde estamos perdidos. E aí entendemos que estamos achados. Mas não, estamos perdidos. Sabe por quê? Filhos desta vida, queridos filhos desta vida, vosso lar principal não está aqui. Estão muito longe do lar principal. Estamos muito longe, porque fomos tropeçados já quando perdemos a nossa bússola lá atrás, vidas atrás. E estamos tropeçando por tudo quanto é lado. Somos tão arrogantes, tão importantes, que aquilo que pode mortificar, pode fazer o seu final daqui a algum minuto. E vamos olhar aquilo com os nossos olhos carnais. Vamos ter um tipo de sofrimento, de um tipo de emocional grosseiro. E ele passa logo. Então, como este portal de edificação, e como nós, que se expressam aqui alguns poucos, não porque somos maiores, porque temos uma confecção durante a vida e que trouxemos umas qualidades para isto, como a Big-Mael, como Luiz Barçanufo, como Madre Paulina. De muitos que estão aqui, fomos qualificados para aqui estar pelo facilitador deste que está aqui. E todos nós nos juramos por comportamentos entre nós que iríamos ser fiéis a este portal. A nossa vivência teria que ser a mesma. Estamos ficando cada vez mais simples, trazendo a possibilidade mais reinante possível, não de entendermos, como sempre entendemos tudo no mundo, para termos uma revelação e nesta revelação estremecermos um pouco, só um pouquinho. Como isto não fosse, ou aquilo que desta regência é, de que irmos todas as semanas numa peça teatral, e toda semana vamos em outra, e toda semana vamos em outra, e vamos acumular um gosto por uma atuação artística, e vamos acumular isto e ficar intelectuais disto. Isto é uma única peça. Uma é só suficiente.
E de quando tivermos a revelação de que só conseguimos olhar com os olhos carnais e que somos do gênero da natureza humana espiritual, e o olho espiritual é que vê, sim, sois obrigados a ver pelos olhos carnais. Todos nós, bilhões de seres. E fazem a vida apenas pelos olhos carnais. Pelo combinado carnal de um ser com outro combinado carnal, que é obrigado a ver com os olhos carnais. Pelos 5 sentidos de um homem encarnado da natureza humana espiritual. Estamos esquecidos e no escuro. Não estamos no escuro. Não estamos no escuro. O meu lar tem luz. Apenas aperta um botão e ele acende. Então, saibam que esta luz do sol, de que vemos de dia com nossos olhos carnais, de que foram feitas exatamente conectadas, não é a luz do Espírito que tratamos. A luz do Espírito que tratamos está no interior da luz do sol. Está na potência de Deus que faz a luz do sol, de que faz o sol. E de que faz que somos complementares disto, que se o sol apagar, acabamos. Tudo está acabado. Então, somos de uma casa original, onde a visão é do Espírito. Quando a visão do Espírito se apaga, é porque nos afastamos da luz e apertamos o botão e acendemos a luz da nossa casa. Então, isto não é cruel, o que a Abigail traz. É a revelação natural e simples, de que fará uma diferença imensa. Não falaremos à toa, não caminharemos à toa. Tudo dentro de uma indicação e tentando todo dia e noite, primeiríssimo lugar o Pai. Então, se sentir a vida em vós, é porque está sendo sustentado. Se sentir que existem vossos olhos carnais, ele está sendo sustentado. Todos vieram com olhos carnais, mas muitos vieram cegos. Isto implica que toda a qualidade que ficamos engrandecidos, e na ilusão que ficamos engrandecidos, ele cai no chão. E parece que o princípio é aí. Este é um princípio crístico, este é um princípio místico, este é um princípio búdico, este é um princípio de todos os seres, de toda a visão do Oriente, porque é uma imensidade. Quando ficamos menos, somos mais. Cristo disse isso. Quando ficamos mais, nos apartamos, somos ingratos, porque temos um tesouro gigante que nos faz ser, e pisoteamos naquilo, e andamos à toa pelo mundo. Então, onde estiveres, todos vós, queridos filhos desta vida, príncipes desta vida, a obra máxima, de que pelo efeito sabemos, de onde estiverem, dia e noite, primeiríssimo lugar o Pai. Então, quando estiver sustentado o vosso estômago, de que mastiga os alimentos externos, está sendo sustentado. Tem algo em vós que sustenta vosso estômago, vossos intestinos, vosso apetite, vossos pensamentos, vossos sentimentos. Todo sentido e direção do que possa ser justo ou legal, de que possa entrelaçar tudo isso e trazer a maior literatura extensa que possa existir em todas as bibliotecas deste mundo, e de que são associativas, mortais. Isto é muito simples, isto não é complicado de entender,
O nosso entender lá fora é que ficou complicado. Então nós entendemos o complicado de tudo que está à nossa volta, dos seres que estão à nossa volta, da nossa família que está à nossa volta, do tão complicado que ela é, nós conseguimos entender. Mas quando é algo tão simples, não entra na nossa capacidade nem de saber, nem de entender de nada. É alienígena. A verdade ficou alienígena para nós. Então, se temos uma competência logo ao amanhecer, e pela competência que temos, vamos para o nosso trabalho, ou para qualquer circunstância deste mundo que é muito parecido, muito parecido. Então, é muito parecido, cortando um pouquinho, toda a miséria humana, toda a fome, toda a doença, tudo que é possível, toda a dor, toda a senilidade, tudo que posso dentro disso. E há o que é mais alto disso, os maiores poderosos desta terra, os mais ricos e de todos os recursos possíveis, a diferença é insignificante. Porque quando chega lá, parou. E também quando chega aqui, parou. E esses maiores possíveis, de todos os recursos, no instante poderão estar em debilidade máxima, em angústia máxima, em fome máxima, e com fome sem poder comer. E poderia comer toda a comida do mundo. É uma faixa bem estreita. Isto que chama-se que é uma questão de tempo. Entrada e saída, entrada e saída, entrada e saída. Como poderíamos estar importantes dentro de todas as nossas discussões do que significa isso ou aquilo, ou do que significa a própria vida, o próprio caminhar. Então caminhe, trabalhe, edifique sempre com esta bússola. Quando estamos esquecidos disto, e soberanamente só entendemos o que está no nosso intelecto, ou naquilo que entendemos da vida, ou aquilo que acumulamos nesta cabeça da vida, então estamos enlouquecidos, distantes e arrogantes, e em esquecimento máximo de que em primeiríssimo lugar é o Pai que me sustenta, que me alimenta, que produziu a possibilidade deste planeta não estar caótico, andando para toda parte. E produziu a possibilidade de podermos até estar de ponta cabeça, entendemos que estamos de pé. Sabemos de todas as estações, e dentro das estações, onde vamos caminhar dentro delas. Quem realizou esta obra? O percurso da Terra e o percurso do Sol. Simples. Quando compreendemos que isso tudo é uma bobagem, que a ciência do homem que realiza esta obra, e ela está no demarque dela, e podemos estudá-la. Então vejam todas as máquinas, e vejam os homens que estão nelas. Vejam todos os laboratórios e vejam os homens que estão lá dentro. Veja toda a aritmética da vida e veja onde dentro dos asilos o homem está. Então veja o maior hospital do mundo e o melhor de todos e veja o homem que está lá. Qual o veredito? Estamos sendo consumidos por algo, por uma realização externa que não comemos, que não é alimento, que não é nada. Formatado de uma maneira egóica, perturbada, de que tudo é perturbado. As diferenças são gigantescas. Toda a capacidade da lei e da justiça, que é simples e natural, que é dentro para nós, é distorcida. Nós mesmos a distorcemos todos os dias. Fazemos direitos que nós entendemos. E lutamos por ele. Então, Pai, daquilo que entra e sustenta, que faz a Big Mel estar tratando disto. E na vigência disto, que estou com os olhos fechados, e da vigência da potência que tem, as palmas estar fechadas, da possibilidade
dar-nos a possibilidade de manifestação. Começamos a entrar no milagre. Sabe o que é milagre? Repetindo lá do começo. Quando a potência divina é, e ela é grande, o milagre acontece em todos os aspectos. Se estamos pobres da potência divina, porque ela está distribuída neste mundo e ela desaparece. Estamos muito pobres. Entra aquilo do princípio do Abigail que trouxe, vivificar e mortificar, e que Deus sustenta os dois. Mas de uma maneira dentro da justiça e da lei, de que vai faltar algo. Algo quando ficamos em débito. Toda escuridão em débito, ele precisa do crédito. Ele precisa alimentar-se do crédito do que há na luz. Isto é uma equação exata. Toda a escuridão, mas toda a escuridão de nós mesmos, vai se alimentar da luz. Se não há luz em nós, vai tentar realizar esta obra. Onde haja luz, por onde haja. Então, isto é uma lei. Então, se todos aquilo que ficou em débito, e o débito ficou imenso. Mesmo assim, ele é assistido pelo Pai, porque tem uma inteligência, então a inteligência será utilizada para usurpar aquilo que lhe falta, a potência divina na luz. Então, já viram? Utilizando a capacidade máxima de uma grande conversa comum. Então, colocaram muitas famílias num lugar onde haveria de estar um gás, ao invés de oxigênio. Quando abriram a porta, um subiu em cima do outro, no máximo da potência que tinha de caminhar para respirar, pisando nos seus semelhantes, até nos seus filhos. Então, muitas vezes, somos seres que têm alguma treva em nós, que nos alimentamos daqueles que estão em volta. Isto é cruel, não é cruel. Isto é uma equação da vida, de como se manifesta. Então, aquilo que está escuro em nós, quer se alimentar da luz. De qualquer maneira, porque temos ausência daquilo. E ela não está na camada que conhecemos de nós, está nas camadas mais profundas. Então saibam, na primeira residência de um ser que vem para esta terra, que foram todos vós, e quando ele é bem pequenininho, ele tem um período onde ele tem uma potência divina a mais. Seres pequeninos. Já viram como todos amam seres pequeninos? Porque algo em nós falta daquilo. Isto é cruel? Não, não é cruel. Estamos falando da equação da verdade. Queremos abraçá-la, beijá-la. Depois ela cresce um pouco e desaparece. Queremos ela bem longe. Que tal? Sabe por que estão encarnados? E por que a Abigail está entre encarnados? Porque algo escuro em nós. Esse algo escuro em nós está escondido. E escondemos no máximo que é possível. Naquilo que podemos arrecadar, isso arrecadamos. E de que os outros possam arrecadar, vai arrecadar. Como de todo o brilho e da potência da concepção, tem algo a mais. Que precisa ter algo a mais. Tudo quer disto. E vai fazer armadilhas para isso. Compreenderam? Bem. Sabe quantos estão aqui visíveis aos vossos olhos? Alguns milhares
Uma catedral não caberia, a maior do mundo. E sabe que nós estamos tratando com todos esses seres. Muitos estão vindo para esta terra, mas desses milhares desses seres estão de todos os continentes. Todos os continentes. E quando ouvem lá, existe algo que fala numa língua só, e todos sabem dela. E se estarão lá, e quando ao inverter, estarão invisíveis. E se estiver lá, vai ser assim. Então existe um chamado, não um chamado de um ser que está escrito chamado, existe um chamado dentro da lei, ou um chamado dentro de um aparelho eletrônico que tem uma válvula que é chamada a estar em algum lugar. Há dentro da lei. Não há corrupção. E estaremos de volta na medida disto. E muitos estão indo de volta. E eles vão trazer uma potência a mais. Não apenas esta potência de alguns anos, alguns meses. Vão trazer uma potência a mais nos bolsos. Por tudo que puderam arrecadar no período que estavam lá. E vão colocar nos bolsos. E vão falar assim, olha, é tudo o que tens para passagem. E aí eles vão olhar os olhos carnais de todos nós. Por isso estamos aqui. Por demonstração. Mas precisaria estar um espírito comunicante, que é espírito invisível. A Big Mael é invisível. Poderias dizer que este que é intermediário de Abigail poderia tratar de todos esses assuntos e trazer esta potência entre nós que aqui está? Este é um milagre, onde toda a arrogância termina e extermina. Ele vaga por esta terra e quer ficar muito rico lá fora para vagar à vontade. Então, quando temos a revelação, seja do escuro, seja daquilo que tanto trevoso em nós, começamos. De outra forma, vamos pisando ainda mais dentro de tudo. E vamos pisando ainda mais dentro de tudo. E tudo dentro do direito, tudo dentro da lei e da justiça, que é a entrada que temos, quando estamos combinados com ela. E do que é justo, é exigentíssimo. Trabalhamos num mundo onde o mundo não é exigente. Ele é exigente em alguns setores, nos outros não há exigência nenhuma. Neste lugar, sim. E no caminho rege é exigente. E aí temos uma revelação, aí temos outra revelação. Sermos. Este é o nosso itinerário. Mas estando todos nós num lugar onde todas essas ordens têm um fundamento e um princípio, que não é religioso no montante que vai melhorar o mundo, onde quanto mais melhora, ele piora. De trazer a possibilidade da revelação. Se tivermos a revelação que estamos no escuro e que só temos olhos carnais, essa revelação já faz parte de uma novidade do Espírito, não da carne. Porque a carne não tem revelação, ela está tomada. Então toda a revelação, todo de indício crístico, como trouxe a revelação dos seres que estiveram revelados na proximidade dele, na potência que ele pudesse ter, ou todos aqueles que usurparam a potência dele e os mataram. Então todo ser que é pequenino, protejam-nos. Não deixe todos usurparem do sua potência mais desta terra. Beijá-lo, abraçá-lo, levá-lo. Não. Protejam-os. Para que permaneça, não 1 ano, para que permaneça 10 anos.
É cruel. Sim, é cruel. Porque, já que quando estamos esquecidos disso, é muito lindo, majestoso. Significa que somos amorosos. Proteja-os. Proteja-os, 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 proteja-os. Porque ele vai precisar disso logo. E quando ele precisar, já está dividido por todas as partes. Esta potência divina a mais. Então vejam como nós precisamos da potência divina. Quando ela aparece a mais, nós queremos beijá-la, queremos amá-la, queremos que ela fique perto de nós. Protejam-os, sejam protetores. Protetores. Ou se não formos protetores, venham todos nós. Venham, apreciem esta potência a mais, desta relíquia que está vindo nesta terra. Beijem-na bastante. Então saibam todos nós agora de que é algo muito cruel, mas algo muito justo. Então dizem, nesta grande vida, que grandes gênios vêm para esta terra e num período curto de genialidade, ele traz a potência da genialidade, e num período curto ele é um grande gênio, alguns anos. Alguns com pouquíssimos anos já trouxeram melodias extraordinárias, já fizeram isto e aquilo. De repente ela acaba. Tudo foi tomado. Ele não sabe nem por que ele está realizando aquilo mais. Potência divina. Então quando o gênio vem com a potência divina a mais, não era o que produziu a genialidade. Ele só é intermediário, como este aqui. Ele é intermediário, apenas isso. Não é um gênio. Intermediário. Então, Abigail é intermediário do portal da unificação. Então, quando entendemos isso, quando temos a revelação disto, não somos mais importantes. Sempre somos intermediários. Quando somos intermediários da palavra, ela tem que ser exata. O som exato. A fidelidade máxima nela, porque podemos transformar, transtornar e mudar caminhos. Então, o intermediário de um rei para outro rei não pode errar uma vírgula. Ele tem que ser fiel. Se ele contar o que ele acha que o rei falou, os exércitos se matam. Isto vale para tudo. Então, tudo que tratamos agora, para todos esses seres que estão aqui, exigimos fidelidade. Não aquilo que acham disto. A fidelidade é fidelidade. Diga para aquele rei, isto, isto, isto. Fidelidade, intermediário. Aquele rei disse isto, isto e isto. Ele não é morto. Nem que diz que aquele rei é muito feio. Ele não é morto. Ele é respeitado. Como poderemos exercer a fidelidade neste mundo? Sempre parece tudo que nos chega. Vamos transformar naquilo que entendemos e passamos para frente. O outro fala também do que entendeu e passa para frente. Desapareceu a origem. Qual a origem disto? Qual a origem crística? Está desaparecida? Está distorcida, contorcida? A origem crística, primeiríssimo lugar, o Pai, que veio através de mim. Quando ele falou veio através de mim, ele disse que ele era intermediário. Ele é intermediário de uma passagem. Ele disse, vem através de mim, do que sou intermediário, e de uma passagem. Nesta passagem, quando destituídos de nós, e tivemos com o frescor, a potência divina vem e nos encaminha. Isto é crístico. Quer dizer que vamos entrar na carne de Cristo para passar bilhões de seres e massacrar.
Então, numa palavra de todos vós, em fidelidade, não do que concebeis a possibilidade dentro disso, dentro da capacidade de conceber é ilimitado para nós, podeis transferir isso, em primeiríssimo lugar, o Pai. Quando, no Oriente, tenham a visão do Espírito de que um ser de tantas em tantas encarnações viria para esta terra e pensam que eles iam deixar esta criança estar de colo em colo, ele era protegido, protegido, protegido e protegido, para cumprir a sua missão e que a potência dele pudesse ficar cada vez maior. Então, aquela afeição de que temos embriagada em nós mesmos, não vale assim. Podemos tirar o quinhão, o que ele trouxe para esta terra, para ele realizar a sua obra. Se temos uma grande competência com os jovens, e de que tenho umas reservas de potência divina em nós, e fizermos multiplicá-la, a senilidade não existe. Estamos ricos. Nosso corpo pode estar degenerado, mas estamos ricos. Estamos uma fonte nova. Sabemos quando vamos morrer, e morrer não é mais morrer. Porque não estamos nos olhos da carne, como seres absolutamente da carne, de que vai começar e acabar, e morrer e degradar. Mas quando perdemos tudo e ficamos senis, então entendemos que ficamos senis porque o nosso corpo ficou senil. Quando o espírito não é senil, não somos senis. Então, na pátria que tratamos, só existe algo: o que mortifica, o que vivifica. E que se tivermos a responsabilidade disto, faremos de nossos semelhantes imenso. Ou retiraremos tudo dele, ou também muitos seres que retiraram de nós. Que aconteceu que retiraram de nós? De onde? Quando era pequeninos, ou na concepção, mas no instante ficamos pobres. Então ficamos empurrados pela vida. E vamos indo empurrados pela vida. Então estão ouvindo de Abigail algo que não cabe para encarnados, para seres milhares que estão aqui. Mas a potência divina nos reuniu e nós precisamos despertar alto. Estão vós aqui. Então não há obrigatoriedade nenhuma. Mas se disto que a Abigail traz, do que a potência divina ou não, é o que tens todos vós e será, porque é uma equação exata e ninguém muda. Se quando o corpo vai se desintegrar antes de sabermos da nossa imortalidade e tivermos a fragrância de uma criança, então sentarão perto de nós e vão querer cheirar aquilo. Compreenderam bem? Se não tivermos nada, ninguém quer cheirar nada. Ninguém quer cheirar defunto. Este é um fundamento, apenas este. Guardem bem este fundamento. Se esse fundamento não estiver em vosso reino de noite, está em outro reino. Estamos esquecidos e estamos tomados por algo que temos certeza que é aquilo e pode ser que seja um grande engano. Se estivesse todos vós invisíveis agora, lá, eu digo lá, porque eu tenho que falar que é lá, porque é muito difícil de saber a extensão.
É muito difícil de saber a largura com os olhos carnais que está aqui, na Abigail, utilizando estes olhos carnais. Estou com os olhos carnais de Abigail. E estou com os olhos do Espírito por todos os seres que estão aqui. Se estiverem lá, se estivessem ouvindo tudo isso que a Abigail tem trazido, como seria? E se estivessem vindo para esta terra, estamos encarnados para iluminar o que está escuro em nós. Não o que entendemos de nós. O que entendemos de nós é o mais puro possível, o mais santo, porque nós santificamos. Então, quando fechamos os olhos e fica muito escuro, parece que o escuro ficou natural. Não, o escuro é escuro mesmo. Porque se um dia a luz estiver em nós e fecharmos a lua, e fecharmos ela de sobreaviso, subirá por algum lugar e veremos a luz sem que seja a luz do sol. Veremos o interior da luz do sol. Há muitos e muitos seres que vivem no sol e não queimam. Já estão no interior do sol. E o interior do sol é magnífico. Existem muitos seres que vivem lá. Precisa ter uma velocidade gigantesca para estar lá. A velocidade se vem da potência divina em nós. Então, tudo que temos a arrecadar neste mundo é apenas isto, porque o restante não valerá. Isto são palavras crísticas, mas palavras críticas são parábolas lindas. É uma coisa que podemos nos afeiçoar dentro da nossa capacidade de sentir. Dentro do saber da fé externa que temos. Onde estará essa fé? A fé é um campo de vida incomensurável. É uma irradiação do Pai gigantesca que está aquilo que designa que nós temos fé. Eu não tenho fé. Quando diz não tem fé, tem um lugar que é da fé. A fé está longe. Se tirarmos a fé de nós da entrada, não seremos a natureza humana e espiritual, seremos outro tipo de animal. Apenas isto. Ela está em nós, é de nós. E ficamos tão esquecidos desta entrada, é que fica como se estivéssemos nos alimentando, esquecidos que estamos comendo, alimentando. Quando vimos, já comemos. Em todos os ritos e rituais deste mundo, não deveriam ser, onde reuniria dois seres, e viriam ser, através daquilo, eram purificados, eram combinados com ervas, e tudo, sabe para quê? Para que a potência divina não desapareça e permaneça. E que se ela permanecendo, ela dá um voto para o ser que vem. Esse ser que vem precisa desse voto, desta potência, já que estarão no mundo adverso, totalmente adverso, e se não tiver a potência divina, não terão visão do Espírito, e estarão mortos. Não terão a visão e não terão a competência de saber do que se alimentam, e nem saber dos medicamentos que têm. Dada a influência dos brancos com os índios, perpetua a escuridão. Então tira-lhe o poder e a potência e lhe dão restos. Isto somos da natureza humana e espiritual. Potência divina ou não. Todos sabem muito bem da vida que realizam, da competência do trabalho que tem, do crédito deste trabalho, do outro dia, do próximo ano, e mais outro e mais outro. A competência e a potência divina
dar outra direção além desta. E também esta. É natural que seja. Mas tão natural que vamos estar lá para estar revelados disto. Mais do que tudo, de onde estiver. Então, neste assunto, de tantos assuntos de Abigail, então dentro da fidelidade que nós sentamos, vamos tratar mais próximo da linguagem possível, dando exemplos mais simples possíveis do que significa uma equação exata, do que simples, mais simples possível, que nós somos alimentados pelo Pai direta e indiretamente. E daquilo que tira ou não tira, existem seres ligados a este portal de educação que são especialistas nisso. São videntes disso. Sabem onde está acontecendo. Como todos os campos da embriaguez externa neste mundo, daqueles que trazem, que ofendem, daqueles que escravizam, está por todas as partes. Do mesmo modo, está entre a escuridão e a luz. Em cada canto, em cada esquina. Então, quando ficamos muito enfraquecidos, justificamos que estamos aquilo que porque talvez pegamos um tifo. E o tifo enfraqueceu o nosso sangue. Então, no mundo da justificativa, tudo que pode acontecer pode estar justificado. Mas é uma questão de tempo. Se a justificativa fizéssemos imortais, então a justificativa, justificar, seria o maior verbo de todos os verbos. E Cristo viria para a terra para falar do verbo justificar. Justifique, justifique, todos os dias. Em primeiríssimo lugar, justifique. Então existe um aspecto aqui de que tem uma redoma entre nós, e ela está entre nós. Esta redoma, por seres de uma potência divina imensa, invisíveis de tanta velocidade, trazem um traçado que não dá para definir o tamanho, mas que pode ter visibilidade em todo o globo. E ela traz algo. Ela traz do finito ao infinito algo como diamantes, de que todo o jogo externo do homem fica um pouco dificultoso para entrar. E aí existe um alívio para sabermos o que é uma criança bem deliciosa de beijar e bastante. Apenas a intenção divina um pouco aqui. Podem beijá-la, abraçá-la, daquilo que nos falta, todos nós. Então tratamos de correntes que não existem mais neste mundo. Há ordens que estão reinantes aqui, que estão como mortas na estadia da encarnação. E estão vivas. E sabem muito bem o que vivifica e o que mortifica. E aqui está para nós. É como uma boa aventura. É como algo que é impossível neste grande mundo lá fora saber do que é uma retenção divina, um pouquinho, mas é uma frestinha bem pequenininha. E de que isto está em débito lá fora total. Na equação daquilo que vem é tomado e simplificado, equalizado de um tamanho só.
Nisto existe uma incursão. Dentro de ritos sagrados e dentro de algo de que diz respeito a tudo que tratamos. Quando esta potência divina em nós, através das revelações, de que se temos a revelação de que aqui mortifica algo e não colocamos o pé algo, estamos economizando. A revelação é uma vela acesa na nossa cabeça que diz exatamente onde podemos pisar ou não pisar, minimamente. Então, se temos, por exemplo, um lugar que chama ódio e entramos nele, a competência dele é retirar tudo que é possível disso. Um exemplo, se estamos gananciosos mais do que possível, e esta ganância sobrepuja muito mais do que precisamos, e estamos de um esquecimento dentro disto, estamos sendo esgotados. Ficamos ricos do mundo e pobres do Pai, e pobres do Espírito. Se justificamos isto do verbo justificar, então na qualidade da própria justificativa, já estamos sendo tomados de encalço, estamos ficando mais pobres. E nisto que tratamos. E tratamos também como rito de passagem, já que rito de passagem é muito significativo. Rito de passagem significa que quando um feto respira o ar de fora, ele não entra mais e volta. No último expirar nosso, não volta mais. O campo de vida é outro, o chamado é outro, e o corpo também é chamado para outro. Isto chama-se um rito de passagem, mas há muitos ritos de passagem. Daquilo que era e não é mais, não tem volta. Ou ele se multiplica, ou ele se acaba, ou se degenera. Então, nesta redoma entre nós, existe algo que vamos percorrer um tanto rápido, para chegarmos onde precisa, porque está na hora do que precisa. Tem uma passagem, tem uma porta. Essa porta, ela é rápida, ela se abre ou não se abre, é incorruptível. Quando a potência chega num nível em nós, numa inteligência tecnológica, científica, como queiram, ela abre ou fica fechada. Se ela abre, significa que há um poder enorme que nos puxa para dentro. Porque está na hora desta passagem. Ela puxa para dentro. Quando puxa para dentro, entramos num lugar e num campo do descanso. Já ouviram falar que descanso tem paisagem? Não, descanso não precisa ter paisagem. Temos uma ilusão disto. Que chegamos numa paisagem que estamos muito cansados, que encontramos água para beber e um frescor para estar. Mas o grande descanso não precisa de paisagem. É um campo inconcebível, impossível de dizer que tamanho, que se chama descanso. Porventura veio o verbo para nós desde pequeno, onde 1000 encarnações existe cansar e descansar. Então vamos entrar no descanso. Tudo que entendemos de descansar ou cansar está numa velocidade pequena. O grande descanso está em uma velocidade outra. Está entre nós, já que aqui existe uma velocidade um pouquinho maior, bem minúscula. Né? O descanso é um lugar onde podemos dizer que chegamos no céu
imediatamente num rito de passagem. Num rito de passagem. Não há alguma atenção. Aquilo que faz passar. Eu considero que é passagem. Entramos no reino da gratidão. Porque quando estamos no céu, ficamos gratos. A gratidão faz parte disto. Ficamos gratos, meu Pai. Então, a gratidão grosseira é quando estamos quase na beira da morte, por falta de água, alimento ou ar. Isso tem algo traz para nós, no limite. Ficaram uma coisa grosseira, que se chama gratidão, e vamos orar para cima. Se discutirmos se existe Deus, olhamos para cima. Porque no limite da sede, olhamos para cima. Isso chama-se estremecer. E a gratidão vem por natureza. Mas queremos ficar gratos quando acabamos de beber um copo de água e ficamos com um pouquinho de sede. Será que vamos estremecer e entrar no reino da gratidão? Se estamos encharcados de água, vamos entrar no reino da gratidão? Mas estamos falando de algo que é potência divina, que faz realizar a obra de campos de vida, daquilo que faz parte de um mistério imenso. Se, junto com fazendo eleitos dentro disto, do descanso e da gratidão, entramos no campo da oração. E vemos que a oração está por todos os lados. Tudo ora ou não ora. Orar significa que existe uma totalidade perante aquilo que é mais importante de tudo na vida. Então não oramos para a montanha, oramos por aquilo que nos alimenta. E por aquilo que nos alimenta e ainda dá potência o suficiente para que possamos orar. Então, a oração que não é grosseira, é uma oração refinada, é um escândalo de perfeição perante o Pai. E parece que bebemos a maior, da tudo que é original, da água mais pura que possa existir. Entramos em oração. No campo de oração, no interior deste portal, muitos e muitos seres fazem intercâmbio destes encarnados que estão aqui, dos invisíveis que estão por esses encarnados que estão aqui, um por um, sem sobrar ninguém, todos nós. Então, com as palmas voltadas para cima, o que significa palmas voltadas para cima? Significa que estou pronto. Estou pronto. Estou presente. Estou mais limpo possível, estou pronto. E quer dizer que outro ser que vem para vós, para todos que estão aqui, existe algo que faz o percurso de vossas vidas nessas encarnações, o que der que faz parte desta vida, de muito pouco ou não pouco, e de que se apresentam desesperadamente ansiosos, porque já estão num campo, estão totalmente isolados. Eles querem se aproximar, querem tratar, querem trazer algo. Quando entram aqui para trazer algo, existe algo que condiciona a essência. E ela é feita velozmente para cada um que está aqui, na medida do que precisa. Então é trazido. E quando este ser se aproxima, traz-te diz, para vós, sou intermediário, porque quando entrei lá, para entrega para lá,
estou sendo intermediário. Estou me sentindo presente e tudo aquilo que me trazia incomunicabilidade. Trouxe a comunicabilidade. E a comunicabilidade é um alívio gigantesco. Então este ser, o que diria este ser para nós? Então ele poderia dizer assim, se estivesse tomado pela carne, poderia dizer aos vossos ouvidos, está cuidando dos meus negócios que deixei. Mas se não fosse isso, que não é isso, porque isto fica nada, diz, onde que, que engano gigantesco, olha como estou. De que tamanho esteve nesta terra, para que eles eram o quê? O que pude demonstrar com meus semelhantes? E existe algo para cada um de vós que faz parte de seres que trabalham conjuntos e de que fazem cirurgias. Então quem está fazendo essa cirurgia não é este ser que veio abraçá-los para dizer, eu estou vivo, eu não sou ar. Então tem seres de especialidade que trabalham rapidíssimo para cada um de vós. E para todos os milhares que estejam aqui com o tal propósito. E tudo o que escreveram com vossas intenções num papel é facilmente visível daquilo que é possível e daquilo que dizem isto não. Estará garantido que é de direito. Então opero o fígado invisível. Por fígado invisível vir à tona. No fígado visível, como todos os órgãos, todas as glândulas, todos os sistemas. E é muito veloz. E aí está todas as cirurgias que precisam. Se um dia precisar vir à frente, apenas era para confirmar, porque aí estão sendo cuidados na medida do que é direito, do que é justo, e do que nem existe algo superior aqui, nem a Pigmael, nem este que me intermedia, e nem ninguém aqui. Somos filhos do Criador e aceitamos o prodígio de um sim e de que podemos abrir a porta num esquecimento profundo de que fechamos todas as portas. E mais um pouco que isso. Para todos os seres da natureza humana e espiritual que vierem para vós e que estejam próximos de vós, o que vão enviar para eles? Envie esta potência divina um pouco a mais. Porque tudo há de vir. Envie daquele da possibilidade dentro da lei, de que se faça o possível para iluminar seu caminho. Não o caminho que entendemos. E aqui estamos, num campo de vida intermediário, que não existe lá fora. E só neste campo de vida intermediário, que não existe lá fora, numa redoma onde um pouquinho a mais desta potência divina reina, é possível tudo isso. De outra forma, vamos discutir o mundo.
podereis notar na palma das mãos que é uma pequena eletricidade, ou como queiram, bem sensível. Quando está acontecendo, é que um ser está tocando as vossas mãos, e através das mãos estão indo para tudo o que precisa. Por isso estão com as mãos para cima. Pode abaixar as mãos. Existe algo no rito de passagem daquilo que naturalmente se faz, que nós tratamos de consagração. E tratamos todos nós como um termo, um épico crístico. Quer dizer que este épico crístico está consagrado em todas as leituras desta parte. Cristo, com seus apóstolos, levantou a taça. Uma taça. Essa taça estava na consagração e estava dentro do auspício do Espírito Santo. Esta taça simbolizava, nesta terra, aquilo que está entre a luz e a escuridão. E esta taça jamais será encontrada onde existe a escuridão. E onde a luz poderá ser encontrada, e o Espírito Santo reinará dentro disto. E o Espírito Santo não é algo que imaginamos. É a potência divina, é um dos elementos da potência divina, de que faz a potência divina estar para nós, seres humanos da natureza espiritual. Salve, filhos e filhas. Então há algo um tanto distinto para todos nós. Quando saímos lentamente. Quando abrir o portão lentamente, verão que algo pega em vós e vai levando por todo lado. Tenha a revelação. Não é para fazer nada. Sigam vossos caminhos, mas algo novo diz, nossa, meu Deus, meu Pai. Então está encerrado. Para encerrarmos aqui, nosso último rito de passagem. Sim.